Olá, sejam bem-vindos. Aqui é o nosso canal, a gente fala sobre florescimento, sobre psicologia positiva, sobre propósito de vida e hoje nós vamos falar sobre inteligência positiva. A nossa inteligência positiva é determinada pela quantidade que nós utilizamos o nosso cérebro, a nossa mente, ao nosso favor e a quantidade que nós a utilizamos contra nós mesmos. Isso mesmo. Também me causou muita estranheza quando eu comecei a estudar sobre esse assunto e descobri que nós mesmos nos auto-sabotamos. E a gente vai falar um pouco sobre os nossos sabotadores, como eles atuam, como eles nos fazem muitas vezes não avançar nos nossos objetivos. Para a gente falar um pouquinho sobre como esses sabotadores atuam na nossa vida, a gente precisa remontar um pouco o nosso passado até pré-histórico. Então, quando nós ainda vivíamos nas cavernas, com os perigos constantes de ataques de animais e outros perigos que colocavam a nossa vida em risco, nós desenvolvemos um cérebro autoprotetivo. E essa autoproteção fez com que, através desse processo, nossa genética fosse mais voltada para o processo de sentimentos que nos fazem manter nessa zona de tranquilidade, entre aspas, né? Apesar de ser ruim ou nos fazer sentir mal, é uma zona que a gente conhece. A inteligência positiva, nós vamos observar e vamos poder, e a notícia boa é essa, nós vamos poder melhorar o nosso controle ou o nosso comando, né, em relação à nossa mente. Até o budismo tem uma frase muito interessante que fala sobre isso, que é: domine a sua mente, né? E não deixe que a sua mente te domine. Então muitas vezes a gente pensa que é a nossa mente que está no comando da nossa vida, né? Mas a nossa mente é sim um recurso fantástico, mas que pode, sendo mal utilizada, vai agir contra nós mesmos. Então como nós podemos enfrentar entre aspas, esse inimigo que mora dentro de nós, né? A psicologia positiva, através de estudos das emoções positivas, que é o que eu venho falando aí em alguns vídeos, né? A gente começou a falar sobre florescimento e um dos elementos do florescimento são as emoções positivas. E esse diálogo que nós temos conosco mesmo, esse diálogo vai afetar muito diretamente as nossas emoções positivas, não é? Visto que geralmente quando estamos em estado de estresse ou de desafio muito grande, nós começamos a acessar esse lado do nosso cérebro, né? Esse cérebro que é chamado reptiliano, é um cérebro nosso mais antigo, que é voltado para essa proteção, né? E com esse mecanismo que cada pessoa, né, através do estudo de um pesquisador chamado Shizad Chamine, ele determinou, através de estudo de protocolos de muitas pessoas, 9 tipos de sabotadores, para além de um tipo que é comum a todos nós, né? Esse sabotador que todos nós temos se chama o crítico interno, né? Então esse crítico interno, ele começa agindo através da crítica, não só a nós mesmos, né? Como também a crítica às outras pessoas e também a crítica às situações da vida. Então no momento em que nós começamos a criticar, seja de que forma for, nós começamos a quebrar o nosso estado de recurso. Nós começamos a ficar num sentimento mais negativo, nos sentindo piores, nos sentindo com a energia em baixa, e nesse momento outro sabotador vem em auxílio, né, para que a gente se mantenha nessa zona, entre aspas, de segurança, que nos impede de ir para o desconhecido, avançar, utilizar outros poderes que nós vamos falar mais à frente, que são os poderes do sábio, que é outra parte do nosso cérebro, mais no neocórtex, né, uma parte mais nova do nosso cérebro, que contém
diferentes formas da gente abordar as situações que nos acontecem, principalmente observando o que nos acontece e julgando o que nos acontece sempre como uma grande oportunidade de crescimento. Então, como é que a gente vai transitar dessa mente que pensa que tudo é perigo e que quer nos manter nessa situação da zona de conforto, para essa mente que vai avançar e observar a vida como oportunidade de crescimento? Então isso a gente vai trabalhar a partir dessas visões do sábio, desses 5 elementos que o sábio contém, e que através desses mecanismos de autossabotagem nós impedimos que esse mecanismo se desenvolva. Então os mecanismos de autossabotagem começam e se instalam quando nós somos ainda crianças, né? Quando temos desafios na infância que nós não sabemos lidar. Então o nosso sistema natural implanta uma forma de lente para que a gente consiga lidar com aquela situação sem conseguir mudar a situação, porque não conseguimos mudar a situação, mas sim vamos mudar a maneira da gente olhar o mundo para que a gente consiga se adaptar a essa situação. Então, nos primeiros momentos ela vem como uma forma protetiva, porém quando nós crescemos e nos tornamos adultos, essa lente não sai sozinha, essa lente não se retira sozinha. Então, o processo que nós vamos estabelecer é utilizar a nossa consciência, né, como adultos, de perceber o mecanismo que foi instalado e vamos mudar a forma, né, dessa mente trabalhar. Então esse caminho bem pavimentado que a gente já tem, que é esse caminho da crítica, que é esse caminho muitas vezes de sentir que não somos capazes, sentir que não é possível, ou sentir... e não são só esses modelos, tá? Esses 9 modelos, eu até combinei com o pessoal no Facebook que eu vou fazer uma série com todos os tipos de sabotadores para a gente poder se conscientizar melhor. Mas o mais importante é que a gente consiga observar a primeira investida. A primeira investida, que é esse crítico interno, é através dessa crítica, né? Seja aos outros, seja a si mesmo, seja as circunstâncias, é a maneira com que a gente vai quebrar o nosso estado de recursos e dar início a todo o processo de autossabotagem. Existe uma metáfora que é bem interessante para a gente entender um pouco o processo de autossabotagem, como é que ela se instala e como é que age na nossa mente. Nós precisamos imaginar uma pessoa que está na praia, né? Ela não está na praia ainda, ela está no mar e avista a praia, né? O objetivo dela é chegar na praia. Então ela vai ter sempre uma energia para se deslocar, começar a nadar em direção ao seu objetivo. Porém, com esse mecanismo de autossabotagem implantado em sua mente, ele faz com que você, ao invés de avançar em relação ao seu objetivo, você comece a nadar para o fundo. Você começa a ir esse fundo exatamente dessas emoções negativas, de nos sentir para baixo ou de culpar os outros, e começamos a perder energia nesse movimento de nadar para o fundo. Vamos até uma determinada altura, quando já não conseguimos mais nos manter lá, falta fôlego, né? Precisamos subir e voltamos à superfície. Porém, quando avistamos o nosso objetivo, que no caso é a pessoa que está no mar, avista a praia, ela continua no mesmo ponto onde ela estava. Ela não conseguiu avançar em relação ao seu objetivo porque fez esse movimento de ir para o fundo. Então o procedimento e essa instauração desse processo de autossabotagem pode ser e deve ser, né, interrompido exatamente no momento onde ele inicia, que é no momento em que nós criticamos a nós mesmos e criticamos aos outros. E reconhecer esse padrão em nós e permitir conscientemente que nós possamos fazer um novo caminho, né? Existe uma comparação muito interessante que esse processo de autossabotagem, como ele é inconsciente para nós, é como se ele fosse um boneco de neve, né? Ele está ali e se mantém intacto porque ele está no nosso ponto cego, a gente não consegue ver. E por não vermos, não colocamos a luz da nossa consciência nele. Então ele se mantém ali intacto ainda desde quando a gente era criança.
E agora, o mecanismo que nós vamos fazer é buscar levar a nossa consciência para perceber esse fenômeno acontecendo na nossa vida e quando começarmos a nadar para o fundo, percebemos o que estamos fazendo, ou seja, começamos a sentir a nossa energia mais baixa, começamos a não nos sentir tão bem, então a gente voltar a nadar novamente para cima, né? Voltar à superfície e relembrar os nossos objetivos e avançar em relação aos nossos objetivos. Bem, e você deve estar perguntando, mas o que isso tem a ver com o florescimento? Então, esse pesquisador chamado Shirzad Chamine, ele fez um estudo com pessoas de vários níveis da atividade humana e nessa conclusão, ele chegou à conclusão de que somente 20% das pessoas atuam no seu máximo potencial. Então, quando a gente fala de florescimento, é disso que a gente está falando. A gente está falando de você utilizar o seu potencial, a sua energia que todos nós temos quando acordamos pela manhã, temos uma reserva de energia para ir atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, de crescer. Utilizar essa mesma energia que é para o nosso crescimento, utilizar contra nós mesmos, né? E aí sabotarmos os nossos próprios planos, sabotarmos a nossa própria vida, e o florescimento fala justamente de termos um nível, né, de emoções positivas que nos permitem estar sob a influência dessas emoções positivas e atuar nesse sentido, no nosso máximo potencial, o máximo potencial da nossa vida enquanto seres humanos. Então, o florescimento vai nos trazer essa consciência. Bem, então que a minha vulnerabilidade possa ser a sua força. No processo que eu fiz de conhecer meus sabotadores e buscar esse domínio da minha própria mente, eu descobri que um dos meus sabotadores, que se chama prestativo, ele não consegue manifestar a sua vontade, a sua necessidade para o outro, né? Dentro de uma lente, né? Uma visão de que a necessidade do outro precisa estar à frente da sua própria necessidade, como a gente falou a respeito dessa implantação ali na infância. E eu pude perceber em várias áreas da minha vida que eu perdi grandes oportunidades de avançar em vários aspectos por não manifestar claramente a minha necessidade. E essa minha forma de autossabotagem era uma forma muito sutil, né? Não é algo que a gente imagina tão claramente para observar. E ao detectar esse meu sabotador e poder perceber em cada fase, em cada parte da minha vida, em cada papel que eu exerço, como mãe, como esposa, como profissional, as facetas desse sabotador. E não é um processo fácil, não é de hoje para amanhã que a gente consegue, mas buscando nos conscientizar desse fenômeno que nos acontece, ter a coragem de sim mudar esse modelo, mudar essa forma de agir e começar assim manifestar as nossas necessidades para o outro claramente, não que a nossa necessidade terá que ser atendida, mas que seja claro o que exatamente nós queremos e não associar que o fato de eu ter uma necessidade diferente do outro vai causar uma falta de pertencimento, que é isso que esse sabotador desenvolve na nossa mente. Então esses processos de autossabotagem visam muitas das vezes eliminar a nossa possibilidade de buscar novas formas criativas de desenvolver uma abordagem frente a uma questão desafiadora. Então, aí nós vamos falar um pouco sobre a abordagem do sábio, que é a nossa mente mais nova, não é? Os poderes do sábio, né? O poder da empatia. Então, quanto mais empatia temos por nós, mais empatia teremos também pelo outro, né? Esse poder da empatia é um poder do sábio e é um poder que faz com que olhemos as situações por uma nova perspectiva, né? Um exercício interessante é nós imaginarmos a pessoa ou nós mesmos quando nós estávamos na infância,
né? Então, quando a gente olha para uma criança onde ainda não foram instalados os sabotadores, os processos de autossabotagem, nós conseguimos ver aquela pureza, aquela leveza, aquela beleza da criança que é própria dela. E é própria nossa também, que nós também já tivemos nessa fase. Então, buscar, até mesmo eu fiz um exercício interessante que é colocar no seu celular, no telemóvel aqui em Portugal, como se diz, na capa do seu celular você colocar a sua foto, né, da infância, uma foto de quando você percebe naquela foto que ainda não se tinha os seus sabotadores instalados. Então esse é o poder da empatia, utilizar esse poder a nosso favor. Outro poder que a gente pode utilizar é o poder da exploração. Então quando a gente observa, também de novo vamos falar da criança, né? Porque a criança ela tem um modelo puro, né? Um modelo sábio. A criança ainda não tem instalado nela esses programas que eu falei sobre autossabotagem. Então outro poder é a exploração. Então se você observa uma criança explorar uma situação, seja numa praia, observar uma concha, observar algum animal, ela tem uma curiosidade natural, uma curiosidade sem julgamento, explorar todas as possibilidades, né? Outra característica do sábio bem interessante é o nosso poder de inovação, né? Para a gente inovar, a gente precisa não julgar. A gente precisa olhar as situações de uma forma diferente. Perceber que o velho jeito de fazermos as coisas não estão nos fazendo bem ou não estão dando os resultados que nós queremos. E temos também, além da inovação, a navegação. Essa é uma qualidade interessante, um poder do sábio que eu acho bem interessante, porque a minha área de especialização é propósito de vida. E muitas vezes eu observo, na minha vida já aconteceu isso, e eu fico bem atenta para essas demandas, às vezes sociais, às vezes de natureza de outras pessoas. Nós buscamos realizar objetivos que não são nossos, investimos tempo, energia, recursos financeiros em coisas que não estão ligadas ao nosso propósito de vida. E não só perdemos tempo, como perdemos também recursos e energia, desviando do foco daquilo que nós viemos fazer ou viemos realizar. Então esse poder de navegação é bem interessante, nos faz estar bem no foco daquilo que está ligado a quem somos, ao nosso propósito de vida. E por último e não menos importante, a ação decisiva. Então o sábio, ele tem um poder de ação decisiva. Então qual seria a diferença de agir e agir decididamente ou decisivamente? A ação decisiva, ela está sem a ação dos nossos sabotadores. Por exemplo, uma das características da autossabotagem que eu realizava em mim mesma era fugir dos conflitos. Então, se eu tenho essa autossabotagem como lente, né, como base da minha decisão para a ação, então a minha ação não vai ser uma ação decisiva, vai ser uma ação que evita conflitos. E muitas vezes o conflito está no caminho entre aquilo aonde eu estou e aquilo que eu desejo alcançar. Então eu não consigo ter uma ação decisiva porque vou estar enviesada pelos meus sabotadores, né? Pelas características que os meus sabotadores imprimiram na minha lente para ver e me dirigir no mundo. E esse processo vai ser uma mudança desses caminhos neurais que nós fazíamos antes para um novo caminho. E como um novo caminho exige, a gente precisa ter aquela dedicação diária de perceber quando o nosso crítico está a nos falar, está a sugerir coisas, tanto em relação à crítica aos outros, às circunstâncias ou a nós mesmos. E também observar quais são as nossas tendências, né? A tendência do meu modo de agir para que eu possa transformar essa tendência. Então, um caminho fraco, né? Novo, que está sendo criado agora, ele precisa ser
ele precisa ser repetido, né? Mais vezes. Eu passo 1, 2, 3, 10 vezes por aquele caminho, ele começa a ficar um caminho mais marcado. E aí me lembra de outra metáfora que se diz muito a respeito daquela história dos 2 cães, né? Que todos nós temos 2 cães conosco. Um bravo, agressivo, invasivo, e outro que é companheiro, que é leal, que nos observa e age a nosso favor. E aí sempre vem a pergunta, né? Qual desses cães é que vai crescer? Qual deles é que eu vou deixar agir na minha vida, né? Então, a resposta é o cão que eu alimentar mais. Então, o caminho que eu fizer e percorrer mais, então é esse o caminho que a minha mente vai escolher passar, né? É aquele modo mais automático, sem precisar pensar. Só que no começo eu preciso pensar, preciso usar a minha consciência para decidir e escolher um novo caminho. E ali percorrer esse novo caminho. Se a minha tendência sempre era evitar o conflito, eu vou observar as situações que demandam conflito e vou buscar percorrer aquele caminho, logicamente utilizando aqueles poderes do sábio que eu acabei de comentar. Bem, e o que eu venho observando nas devolutivas de sabotadores, e essa questão de devolutiva de sabotadores foi uma ação que eu comecei a realizar, mesmo com quem não faz processo comigo, eu faço só a devolutiva de sabotadores, porque eu acredito que é um processo que vai potencializar muitos outros processos que alguém esteja fazendo, ou mesmo que você não esteja fazendo nenhum processo, somente saber o seu sabotador e começar a trazer à luz da sua consciência para eliminar aquilo que te impede, então muito mais facilmente você vai conseguir avançar em relação aos seus objetivos e às suas metas. Então, nessas devolutivas de sabotadores, o que eu percebo, e aconteceu comigo também, quando eu comecei a fazer esse trabalho comigo mesmo, é que os resultados, além de serem melhores, mais rápidos, eles não têm o custo energético que eu utilizava ou que as pessoas utilizam no seu dia a dia. Então, além de você estar buscando o seu objetivo, você tem em contrapartida, mais harmonia, mais paz de espírito, mais tranquilidade e você não perde energia a realizar seu objetivo, e sim ganha energia, né, com esses poderes do sábio, com essa nova forma de conduzir os seus processos de desafio, né, que é o momento onde os sabotadores começam a serem ativados, né, e você consegue, através dessa consciência, mudar esse padrão. E como eu falei para vocês, né, que eu estou a educar a minha mente para um novo caminho, então eu gostaria de expressar, comunicar a minha necessidade a vocês, de que vocês compartilhem esse vídeo com as pessoas que vocês acreditam que precisam ouvir isso ou que gostariam de ouvir isso. A minha necessidade é que esse vídeo chegue até essas pessoas, que como eu, muitas vezes me potencializei em muitos processos, mas essa corda que me segurava, né, me impedia muitas vezes de avançar nessa potencialidade que eu gostaria. Então, compartilhe, comente, mande sugestões, né, de dúvidas que você ficou, que você gostaria de saber mais sobre o assunto. Será um enorme prazer poder interagir um pouco mais e poder ser útil nesse aspecto. Tá bem? Espero que tenha sido útil, espero que você tenha gostado e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!